Estamos aqui em mais um de Bem com a Bia. Hoje aqui com a fisioterapeuta Fabiola Casado. Fabiola, é um prazer te receber aqui comigo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que poucas pessoas têm conhecimento da importância desse assunto. Drenagem pós-operatório. Fabiola, me conta um pouco sobre você, para o pessoal te conhecer. Bom, eu sou fisioterapeuta, sou instrutora para cursos técnicos de estética e massoterapia e também faço atendimentos a domicílio e atendo pós-operatório, né? Atendo linfedemas, atendo idosos, faço todo esse trabalho com atendimento a domicílio. Fabiola, vamos começar então desmistificando um pouco sobre a drenagem linfática. Infelizmente, nem todo mundo conhece a drenagem. Às vezes a pessoa acha que é uma coisa e é outra. Então, tenta explicar pra gente que é leigo como que funciona a drenagem linfática. É uma massagem? É uma coisa mais intensa? Me conta. Então, a drenagem linfática ela é uma massagem com movimentos suaves, mas que você pode fazer uma intensidade como se fosse 30 milímetros de mercúrio e a gente consegue isso fazendo com um aparelho de pressão. A gente consegue medir isso até na mão quando a gente vai aprender a fazer a drenagem, para não ter uma pressão tão grande que possa lesionar capilar sanguíneo. A gente vai trabalhar só no sistema linfático, que ele está acima do músculo, então por isso que tem que ser movimentos mais suaves. Tá, então a drenagem linfática, ela trata a parte linfática do corpo. Ela não vai tratar músculo, nada disso. Não é para emagrecer, não é nada disso. Vai desinchar a pessoa, isso? Isso. A drenagem linfática, ela não trata gordura localizada de jeito nenhum. Ela trata só o edema, então, quer dizer, ela vai desinchar a pessoa. Ela pode ser coadjuvante de um tratamento de estética, mas ela não é a peça principal do tratamento. Ela é um tratamento coadjuvante. Ela vai ajudar só nessa questão de excesso de líquido no corpo. É para isso que a drenagem vai servir. Então, assim, essas pessoas que acham que eu vou fazer uma drenagem, hoje eu vou sair magra, isso tudo é fantasia. O que acontece mesmo é a redução de líquido, é isso? Exatamente, é redução de líquido. Então as pessoas fazem drenagem e começam a achar que estão emagrecendo. Pode até emagrecer, mas por estar diminuindo a quantidade de líquido no corpo, né? Então pode reduzir, mas assim, é muito pequena, é muito pouco. Como você falou, não é o tratamento para gordura localizada, nem para celulite, não é isso. Ele vai ajudar nesse excesso de líquido. Hoje em dia a gente vê muito isso, né, Fabíola? A gente vê profissionais que não sabemos se são profissionais mesmo, falando que drenagem, você tem que sair roxo da sessão de drenagem, você tem que sair de lá e ir direto pro banheiro, você tem que tomar água antes, tudo isso é mito. Essa questão de tomar água ou não é mito, porque você tomando água e daqui a uma hora você vai ter vontade de fazer xixi, independente de fazer ou não drenagem linfática. Como eu já tinha falado antes, a drenagem linfática é suave. Então ela não pode sair roxa. A partir do momento que a pessoa diz que está fazendo drenagem e você tem dor, a drenagem linfática também ela não tem dor de jeito nenhum. Então, se ela não tem dor, a pessoa não pode sair roxa. Se sair roxa, ela não está fazendo drenagem linfática, ela está fazendo uma massagem modeladora, ela está fazendo uma massagem muito forte, qualquer coisa menos drenagem linfática. Importante procurar um profissional qualificado que saiba o que está fazendo. A drenagem pós-operatório, tem uma diferença das duas, drenagem linfática e drenagem pós-operatório? Sim, a primeira coisa, um pós-operatório, a parte inicial a gente trata com drenagem, mas depois o pós-operatório não se resume só a fazer drenagem linfática. Mas sim, tem uma diferença, né? Principalmente pós-operatório, que você tem cicatriz. Então você tem que tomar cuidado com a cicatriz e isso já tem uma diferença de uma drenagem para uma pessoa que não tem uma cirurgia plástica. Quais são as indicações para drenagem linfática pós-operatório? Todas as cirurgias são indicadas a fazerem drenagem após ou só de mama? Como que é recomendado a drenagem pós-operatória? A maioria dos pós-operatórios de cirurgias plásticas tem indicação. Às vezes a pessoa não faz, como por exemplo uma diminuição de mama, uma mastopexia,
Não necessariamente precisa fazer drenagem linfática, mas todas as outras têm um resultado muito melhor e a pessoa se sente muito mais confortável fazendo drenagem linfática pós a cirurgia. A drenagem linfática pós-operatória funcionaria como um alívio e na questão do inchaço também, né? Porque geralmente pós-operatória a pessoa fica muito inchada e a drenagem ela auxilia nisso também, ou serve só para isso, só para a questão do inchaço? A drenagem linfática ela vai ajudar nessa questão desse inchaço, desse edema, né? Então, o importante é usar bem a cinta, né? Se fizer uma abdominoplastia, uma lipo, você tem que usar bem a cinta para não ter problema de ter edema excessivo em lugar nenhum. Então, a drenagem vai auxiliar. Então, usando a cinta e fazendo a drenagem bem feita nos primeiros dias, o resultado é muito melhor e o conforto para o paciente também. E quais são os casos mais comuns e mais recomendados que a drenagem linfática é essencial? Essencial. Lipoaspiração, qualquer tipo de lipo, se for lipoaspiração, a lipoescultura, qualquer tipo de lipo tem que fazer depois, logo de imediato, a drenagem linfática. Abdominoplastia, colocação de prótese de silicone, todas essas, o lifting facial também, essas são as mais comuns, né? As que não são muito comuns, que é a colocação de prótese na panturrilha e no bumbum também, que é até uma mais complicada de ser feito pós-operatório, é a colocação de prótese de silicone no bumbum. Bom saber. Essa drenagem pós-operatória, esse procedimento, ele não atrapalha o repouso da pessoa, da pós-operada? De maneira nenhuma, ele não atrapalha em nada. Ele, pelo contrário, ele dá um conforto muito maior para o pós-operatório fazendo a drenagem linfática. Porque imagina assim, você tá com aqueles pontos ali, né? E você fica com medo da pessoa tocar naquilo, aquilo abrir, mas isso não tem chance nenhuma disso acontecer, né? Não, isso não tem chance de acontecer. Um pós-operatório bem feito não tem chance nenhuma disso acontecer. É importante lembrar da qualidade do profissional, né? Sempre escolher um profissional qualificado. E quais são os efeitos biológicos do corpo da drenagem linfática? Primeiro é a absorção maior que a gente vai ter do líquido extracelular, esse líquido que está fora do sistema linfático, que está em excesso pela cirurgia. Então, a partir do momento que você começa a fazer, então você começa a estimular essa captação desse excesso de líquido. Então, você fazendo essa drenagem linfática e esse líquido sendo captado para dentro do sistema linfático, você vai ter menos edema e a pessoa vai ter menos dor também. Entendi. E quais são os resultados práticos, assim, que você consegue ver? Na prática, é uma mais rápida cicatrização, né? A pessoa consegue voltar, na verdade, às atividades diárias muito mais rápido do que se ela não fizer esse pós-operatório. E ajuda na questão de hematoma e equimose? Ajuda, mas assim, também tem que pensar que tem uma diferença de equimose para hematoma. Uma equimose você bateu, você fez a cirurgia, né? No caso de uma cirurgia plástica, vai ter a pele vai ficar mais arroxeada, mas não tem uma quantidade muito grande de sangue. Então, o corpo mesmo ele vai absorver aquilo. O hematoma não. O hematoma ele vai ser como um edema de sangue. Então, tem que fazer uma punção e só um médico pode fazer isso. Você já me disse que a região mais difícil é o glúteo, né? De fazer essa drenagem. Mas você disse que faz na face também, né? Isso é legal, porque a maioria das pessoas acha que a drenagem é só no corpo, né? E não a drenagem na face, né? Quais são os benefícios da drenagem na face? Na face, no pós-operatório, você tem uma maior oxigenação também. A angiogênese, o que é isso? É a formação de novos vasos. Então, também tem essa formação de novos vasos na face, que pode ser um pouco mais rápido, né? Porque na face a gente não tem como pôr uma contenção. É mais difícil você fazer essa contenção. Então, você fica com edema um pouco mais tempo, né? Você só consegue fazer uma contenção de face na parte do mento, né? Na parte do pescoço, na parte embaixo. Então, na parte da frente você não consegue, né? Nariz, bochechas, a gente não consegue fazer essa contenção.
Então a gente fica com edema às vezes mais tempo do que no resto do corpo. E com a drenagem linfática você consegue manter essa oxigenação e essa revascularização muito mais rápido. E você acha que a questão da drenagem pós-operatória, ela vem sendo divulgada pelos médicos? Você acha que todos os médicos veem essa necessidade? Ou que ainda há um tabu? Não, já melhorou bastante, né? De quando eu comecei há 16 anos atrás para cá, tem uma procura muito maior e tem uma indicação muito maior. Existem muitos esteticistas, fisioterapeutas trabalhando junto com o médico para fazer o pós-operatório. Mas existem ainda alguns médicos, na verdade esses médicos são médicos mais antigos, com pensamento um pouco ultrapassado, que eles acham que não precisa fazer pós-operatório, que só a cirurgia já resolve. E aí é que está o grande erro, né, deles nesse sentido, que é sim muito bom fazer esse pós-operatório. Vai até ajudar no resultado que eles estão querendo, né? Ou o cliente, quando te procura, você acha que ele espera todo esse resultado, todos esses benefícios? Ou ele, eu vou fazer drenagem porque me mandaram fazer? Não, ele espera uma recuperação muito mais rápida. Assim. Sempre que começa a primeira vez, ele já pergunta quantos eu vou ter que fazer, se o resultado vai ser mais rápido por estar fazendo a drenagem. Lógico que a genética da pessoa e a recuperação, isso vai de cada pessoa. De cada um tem uma recuperação. Com a drenagem você vai, na verdade, dar uma qualidade de regeneração desse tecido. Mas eles esperam sim que com a drenagem, né, e principalmente acham que só a drenagem, como eu já tinha falado, não é só a drenagem que vai ser o pós-operatório. A gente precisa de uma terapia manual, porque a gente tem a cicatriz, a gente tem, né, a gente tem que evitar um hematoma, a gente tem que evitar uma aderência de cicatriz, então envolve muito mais, o pós-operatório é muito mais do que só a drenagem linfática. Então, por exemplo, eu fiz uma cirurgia hoje, fiz uma abdominoplastia, né, que seria a abertura daqui do abdômen e a estrutura do músculo, né, seria costurar o músculo. Eu fazendo essa cirurgia hoje, quando que eu posso fazer a drenagem? 48 horas já pode começar a fazer a drenagem. Alguns médicos ficam um pouco com medo e mandam com um pouco mais, 72 horas, né? Um pouco mais de dias. Mas com 48 horas já é possível você começar a fazer o pós-operatório. Começa uma drenagem bem sutil, vai dar um conforto muito maior. Tem a questão do medo, mas se você explicar o que você vai fazer e fizer com segurança, o paciente vai ficar muito mais confortável e seguro do que você está fazendo. Ótimo. E são quantas sessões? Assim, é importante isso que a gente entenda, que a drenagem não é feita só uma vez, não, né? Não é só esse pós 72 horas e acabou, né? Não, é uma média de 8 a 10 sessões, tá? De 8 a 10 sessões tem que ter um resultado que vai dar em torno aí de 1 mês e pouquinho, a 2 meses, 1 mês e meio de pós-operatório, que é suficiente. Então é como se fosse um acompanhamento, né? Você faz o acompanhamento com a pessoa e se a pessoa tiver com muita dor e muito inchaço, pode te ligar que você vai. Sim, geralmente quem está fazendo o pós-operatório, a gente tem esse contato maior, às vezes tem que ir mais de uma vez do que marcou, porque às vezes tem uma dor, ou porque botou a cinta às vezes errado, ou porque a cinta está ficando larga. Enfim, tem várias coisas que a gente tem que acompanhar junto, né? E às vezes eu peço até para me mandar foto, para ver como é que tá no dia seguinte que fez a sessão, porque tem isso mesmo. Tem essa coisa de às vezes a gente ligar, o paciente ligar e a gente ter que atender. E para quem tá curioso, você utiliza alguma coisa, algum creme, alguma coisa para fazer a drenagem pós-operatório? Como que é feito? É só um movimento da mão. Eu não uso nenhum tipo de veículo, né? Nenhum creme, nada disso. Eu peço para a pessoa se hidratar, né? Passar um hidratante e até na alimentação também. Beber muita água, porque a cirurgia deixa a pele muito desidratada. E a pele desidratada fica um pouco mais difícil, fica ruim a cicatrização, né? Então,
para manter essa pele hidratada, eu peço para o paciente fazer. Eu não uso nenhum tipo de creme para fazer o pós-operatório. Porque às vezes a pessoa fica preocupada com isso também, né? Muita gente é alérgica e tem algum problema de pele. Não, vai passar alguma coisa, então não é usada. É importante levantar essa questão. Então, me fala mais um pouquinho sobre o pós-drenagem linfática. Como que o cliente fica após isso? Quais são as recomendações que você dá? Qual é a dica que você dá para quem quer fazer uma drenagem e drenagem pós-operatória também? Então, o que é muito importante falar é que eu falei bastante da drenagem linfática, mas além da drenagem linfática, a gente pode ter a fibrose, que a fibrose são grânulozinhos que acontecem, né, numa lipo, por exemplo, né, você passa a mão, fica às vezes depressões na área que foi feita essa cirurgia. E isso a gente tem que fazer a gente pode usar depois algum tipo de aparelho, né? Isso se precisar mais para frente, nunca no começo. Porque a gente pode colocar, por exemplo, usando um ultrassom ou usando uma radiofrequência, você vai ter um excesso de cicatrização, um excesso de células de cicatrização. A gente não quer. Tem que deixar o corpo se recuperar sozinho. Se a gente tiver alguma intercorrência, como uma fibrose excessiva, fibrose a gente pode ter, mas não uma fibrose excessiva. E aí a gente vai tratar isso com terapia manual, né? E com aparelhos, se for necessário, mais para frente. Uma coisa muito importante, nunca no começo do pós-operatório, não usar nenhum tipo de recurso eletroterápico, nenhum. Só manual, isso é muito importante. Drenagem e uma liberação tecidual funcional, uma liberação, né, uma terapia manual para esse tecido ir se reorganizando. Muito bom saber disso, é importante, né? Essa fibrose você passando a mão, você consegue sentir essa fibrose? Ou ela é só mesmo detectada por profissionais? Não, você consegue sentir isso sim, porque ela dá uma depressão na pele, né? Ela como se fosse... pensa como se você tem um botão, um buraco, e ela vai segurar essa pele, né? Então vai ficar uma depressão mesmo segurando a pele não vai ficar toda uniforme, né? E outra coisa que pode acontecer é uma aderência da cicatriz, então a gente também tem que trabalhar essa cicatriz. Então a cicatriz a gente trabalha manualmente, né? Para não deixar essa cicatriz ficar com aderência. O que é essa aderência? Ficar sem mobilidade, né, sem mobilidade. Então, também além da drenagem linfática, a gente tem que fazer essa mobilidade, essa funcionalidade, onde tem uma cicatriz, para ela voltar a ter uma vida normal sem dor, né? Vai ficar com o resultado que ela estava esperando e vai ficar mais uniforme possível. E deixa eu te perguntar, é comum fazer drenagem linfática pós-cesárea? Não é comum, mas existem alguns médicos que estão indicando para fazer drenagem. E existe um tratamento que é uma ginástica hipopressiva, que é abdominal, que tem gente que até que não tem filho, ou enfim, que tem uma diástase abdominal. Essa diástase abdominal é uma abertura do reto abdominal, que é normal isso em grávidas. Depois, esse reto abdominal ele volta para o lugar. O reto abdominal é o músculo do abdômen. Quando a mulher está grávida, ela vai ter uma abertura. Quando o neném nasce, depois de alguns meses, no máximo em torno de 6 meses, esse reto abdominal ele vai voltar para o lugar. Às vezes não volta para o lugar. Então é indicado drenagem linfática, ginástica hipopressiva, corrente russa, que é para estimular a musculatura, ultrassom também, enfim, tem uma série de coisas que pode ser feito, incluindo a drenagem linfática. Mas não é comum se indicar, não. Drenagem linfática, ela também pode ser feita com aparelhos? Você comentou agora sobre aparelhos em caso de fibrose. Mas, normalmente, eu posso fazer essa drenagem linfática com aparelho? Eu posso chegar em algum lugar e fazer em mim com algum aparelho? Isso é recomendado? Existe um aparelho chamado pressoterapia, que é um aparelho usado... Ele era usado para linfedemas. Linfedema é elefantíase, né, que as pessoas chamam. Então, para o tratamento da elefantíase, se usava a drenagem linfática e a pressoterapia, que é como se fosse uma bota,
que você coloca e tem vários borrachinhas ligadas a essa bota. Então, vai começar a encher, por exemplo, na perna, vai começar do pé, joelho, até toda a coxa, fazendo uma pressão, e aí vai ajudar na drenagem, fazendo uma drenagem linfática. Então, é um outro procedimento que também pode ser feito, como fazendo uma drenagem linfática. Existe também o aparelho de corrente russa, que ele também pode ajudar nessa drenagem linfática, que ele vai funcionar num modo que a gente fala modo sincronizado, que também vai ajudar um pouco nessa drenagem linfática. E esse foi mais um De Bem com a Bia. Muito obrigada, Fabiola, por esse bate-papo maravilhoso. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. O Instagram é @debemcoabia. Se inscrevam no nosso canal, compartilhem com os amigos. E é isso aí, até logo!